Nós vamos seguindo por aqui com as nossas análises. Chama aqui para se juntar com a gente também nosso colunista Júlio Iziak, que acompanha de perto todas as investigações do caso do Banco Master. Queria ouvi-lo também sobre a liquidação do REAG por aqui, Júlio, e entrando até na linha do que o Pedro falava para a gente aqui agora, falou sobre ter faltado uma certa celeridade até do Banco Central na questão inicial. Vimos toda a confusão que aconteceu depois entre TCU e Banco Central. Queria te ouvir sobre o que tivemos hoje da liquidação e se existe algum risco de questionamento também dessa liquidação, como que você está vendo essas últimas notícias. Um bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Sakamoto. Bom dia a todos. Enfim, não vou chover no molhado, né? Enfim, vocês já explicaram um bocado aí sobre a atuação da REAG. Não vejo nenhum tipo de movimentação de bastidor, como aconteceu no caso do Master junto ao TCU, por exemplo, né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente mencionar, já que estavam discutindo aí o papel do BC e da CVM, é justamente a atribuição de cada um, né? Hoje, inclusive, eu publiquei uma nota há pouco aí no UOL dizendo justamente do interesse do presidente Lula, que vai se encontrar com o delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, tentativa do presidente de blindar justamente, né, de dar suporte ao Banco Central e à própria Polícia Federal, que está nesse cabo de guerra com o ministro Dias Toffoli em torno das buscas e apreensões, do material que foi obtido por essas operações, né? Esses casos todos estão vindo à tona, né? O Pedro Paulo estava mencionando a suposta apagão ali da CVM, por força do monitoramento da fiscalização do BC no setor bancário, no setor financeiro, né? Embora o BC possa fazer isso, a competência de analisar fundos é da própria CVM, né? E desde o governo Bolsonaro, a autarquia vem sendo sucateada. São 5 vagas no conselho, das quais somente 3 foram preenchidas, né? Hoje são 2 diretores só. Então, é uma situação de inércia, não é possível fazer nada com 2 diretores. O presidente Lula acabou de indicar um novo presidente, mas ainda assim, isso precisa passar pelo Senado, e isso fala um pouco da dificuldade da CVM em ser mais ativa e proativa em casos como esse, né, da REAG, né? As operações que a REAG vinha fazendo, tanto com o Master quanto com fintechs ligadas nas investigações ali do PCC no mercado de combustíveis, essas operações foram as operações que agora aparecem na investigação do Banco Central, mas por razões outras, né, de cruzamento de dinheiros, digamos assim, né, no âmbito da investigação do Master, né? Isso já deveria ter aparecido, se não apareceu, em diversas denúncias que foram feitas na CVM sobre a REAG, sobre o Master e sobre outros fundos de investimento que agora a gente está sabendo que foram pivôs ali, tanto do esquema Master quanto do esquema do PCC. Então, acho que a questão ali é separar um pouco, né? Assim, o BC também tem restrições de pessoal, de orçamento, mas vem fazendo o seu trabalho, né? Essa operação, ela veio a público por força disso, né? É de se perguntar o que acontece na CVM. Então, quando o economista Pedro Paulo traz essa situação, ele tem toda a razão, né? Existe ali uma realidade muito precária, né, de investigação, tanto que a gente não tem ouvido falar da CVM, né? Recentemente, 2 anos depois, a CVM negou um acordo feito pelo Daniel Vorcaro em um episódio no mercado financeiro envolvendo o REAG, envolvendo o Master, e que estava sendo investigado na CVM há pelo menos 2 anos, né? Não sabemos ainda que fim teve isso, né?
Então, é um pouco disso. Não vejo, respondendo objetivamente a pergunta, um movimento para tentar melar ali a liquidação da REAG, né? Precisamos ainda aguardar um pouco os desdobramentos ali dessa investigação. E é importante dizer também, ontem teve uma operação da Polícia Federal com busca e apreensão em endereços do João Carlos Mansur, que é o fundador da REAG, a prisão preventiva do primo do Daniel Vorcaro. E, no entanto, um dia depois, a gente tem a liquidação da REAG. Ou seja, estou contando isso para dizer que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Muito provavelmente virão novas informações sobre a participação da REAG, mas o fato é que a investigação para efeito da liquidação já estava concluída. Afinal, ela foi decretada. É isso, Natália. Frentes que vão sendo cumpridas e vão se somando, né? Quero até aproveitar para a gente avançar na conversa, já pedir para vocês um pouco mais de detalhes desse encontro que devemos ter hoje, então, do diretor da Polícia Federal com o presidente Lula e já trazendo o contexto de um desconforto que começou um pouco mais explicitamente ontem em torno do STF e a Polícia Federal. Só retomando, então, o presidente Lula vai receber hoje no Palácio do Planalto o delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Passos. O encontro não estava na agenda diretamente, acontece justamente depois de Lula já ter conversado também com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, assim como também com Andrei Passos, reuniões em torno desse assunto. Ontem, a gente teve o ministro do STF, Dias Toffoli, mudando de ideia, dando uma nova decisão sobre os materiais que foram apreendidos na segunda fase da Operação Compliance Zero, a quem o Isiak se referia agora. Ele determinou que todo o acervo que tinha sido pedido para ficar lacrado e acautelado na sede do STF não fique mais isso depois de um certo estranhamento que causou a decisão dele e agora sim vai ficar sob a custódia da Procuradoria-Geral da República. O pedido foi do Procurador-Geral Paulo Gonet. Primeiro ele tinha opinado que o material apreendido ficasse com a Polícia Federal, só que depois se manifestou pelo encaminhamento para o Ministério Público Federal para que seja feita a extração dos dados dos dispositivos. Mais uma questão institucional que a gente vê aqui, né, Carla? Vou querer ouvir vocês três nesse sentido, mas começando por você, me parece também um meio termo entre instituições, assim como a gente viu, de certa forma, entre TCU e Banco Central. Como que a gente consegue ver esse momento que, inclusive, deve ser um pedido de Lula para tentar acalmar essa situação, para não entrar em conflito com a STF agora? Então, a gente tem, Natália, uma série de questões institucionais aí. E aí tem mais um agravante, né? Porque vamos por partes. E se a gente pegar só o STF também. As decisões ontem do ministro Dias Toffoli, uma sequência delas, ela causa mal-estar também dentro da corte, né? Eu estava conversando com o ministro do STF ontem, e aí eu perguntei, aonde vamos parar, né? Onde estamos chegando com isso? E aí ele disse, olha, onde vamos parar eu não sei, mas eu sei que essa estrada está esquisita e esburacada. Foram as palavras do ministro do STF para tentar justificar um pouco o que estava por trás dessas decisões do ministro Dias Toffoli. E aí, Natália, como a gente tem falado, as instituições elas estão tentando se autoproteger também, né? A Polícia Federal respondeu ao ministro, porque numa dessas decisões ontem, o ministro chegou a dizer que a Polícia Federal demorou para fazer as operações, que teria desacatado uma ordem dele, enfim. E o que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, respondeu, que falou que era uma dinâmica da Polícia Federal, com o número de investigadores, que a operação era muito grande, com pessoas de poder aquisitivo alto, que demandaria deslocamentos, as pessoas estavam em férias, enfim, mostrou as justificativas da questão operacional mesmo da Polícia Federal, né? E aí, a gente tem o agora, que trouxe aí o Júlio na nota dele hoje, mostrando aí esse encontro que o presidente Lula vai ter com o Andrei. Eu vou passar a bola pro Júlio, que eu sei que ele tem bastidor disso, mas o Andrei, ele é uma pessoa de extrema confiança do presidente Lula, que reforça desde o início do governo que quer que a Polícia Federal seja autônoma. Inclusive, publicamente, ao menos, o presidente
principalmente quando é questionado sobre a inclusão do nome do filho dele em investigações relacionadas ao caso do INSS, diz publicamente que deve ser investigado, né? E a Polícia Federal, ao que tudo parece, tá investigando o mesmo caso, tanto é que também está no STF. Agora, assim, o Lula tem ele tem um distanciamento estratégico desse caso, né? Porque é importante que ele também não traga muito para si, mas a gente sabe, a Dani Lima trouxe aqui também que esse caso do Master provoca alguns temores no Planalto por envolvimento de que podem aparecer de alguns petistas. Enfim, é um caso que deixa Brasília com um termômetro realmente alto e os ânimos exaltados. E aí a gente tem que colocar o papel e lembrar e reforçar o papel de cada uma dessas instituições. E o nosso também, como imprensa, de mostrar que algumas decisões inusuais feitas por um ministro da STF, no caso, o ministro Toffoli, devem ser criticadas e devem ser explicadas. Tanto é que, por pressão também, ele acaba, de certa forma, recuando um pouco nas decisões ontem, quando ele pede que todo o material fosse entregue ao Supremo, que uma coisa que não era usual, e aí depois ele vai e tem a PGR nesse meio do caminho, que é o que acontece. O Ministério Público, ele costuma estar nesse caminho entre a investigação e a justiça, né? Enfim, entre o STF. Agora, a gente precisa continuar, Natália, sem deixar... Muito se fala aqui, eu estava conversando com uma fonte ontem falando, mas daqui a pouco vai vir outro assunto, esse assunto vai naturalmente morrer. Evidente, há muitos interesses em Brasília que querem fazer com que esse assunto morra. Não me parece que isso vai acontecer, dado o desdobramento da operação que teve ontem e tudo que ainda pode vir desse material extraído e também do apetite aí das instituições que estão querendo mostrar o seu papel que cada um tem que cumprir nesse caso, seja investigando, seja fiscalizando, seja cobrando ou julgando, né? Enfim, acho que é um caso que tende a se arrastar um pouco mais, mesmo que muita parte da classe política desejasse abafar o caso, sabe assim? Mas se deseja abafar, mais ele vem à tona, né, Júlio? E o que você traz de apuração dentro desses encontros é do presidente Lula querendo que se resolva o mais rápido possível, puxando então Galípolo e André para essa conversa, né? Exatamente, Nath. A Carla apontou muito bem. O presidente vive um dilema, né? Assim, ele vai para uma campanha eleitoral e não quer ser contaminado com esse assunto, né? De um lado, ele precisa evidentemente, empoderar e legitimar a Polícia Federal, né? Mas, por outro, ele também não pode simplesmente deixar o caso para lá, olha, não quero tocar nesse assunto, para que isso não resvale na opinião pública e, por sua vez, no apoio dos seus eleitores, né? É um pouco disso que se trata essa reunião. O delegado da Polícia Federal está bastante incomodado e tem expressado isso para amigos, para pessoas da investigação, né? Em relação a essas provas que foram apreendidas, né? O Fábio Serapião, colunista do UOL, pontuou muito bem qual é o problema. É um problema de ordem técnico, né? A investigação pode ficar comprometida, né? Eu pontuo, inclusive, um dos temas ali em torno do empresário Nelson Tanuri, que é apontado como um dos pivôs, se não o dono de fato do Banco Master, e que dependem do conteúdo que possivelmente está no aparelho celular de Tanuri, ao qual a polícia ainda não tinha obtido acesso, né? E não se sabe se terá, porque tinha aquela questão da bateria, se o telefone desligava, se não consegue ser de senha, enfim. De fato, são pontos técnicos que prejudicam a investigação, né? Isso irritou muito a Polícia Federal, chegou ao presidente Lula, que leva o caso Master para si. Ele realmente precisa mostrar que está empenhado em resolver esse caso, doa quem doer. E importante, Carla trouxe um elemento bastante importante. Ontem eu falei com muita gente de mercado financeiro, advogados envolvidos, e é engraçado porque, assim, não parece que esse caso tenha um chefe, assim, né? Cada hora aparece um caranguejo novo nesse bolo, né? E políticos também, né? Não parece que é uma coisa ligada ao Centrão ou ao PT. Tem gente de toda a matiz política ali.
o que torna o caso incontrolável, né? Você nunca sabe de onde vem uma bala perdida, digamos, né? E é isso que torna essa investigação como eu posso dizer, não dá para segurar isso, entendeu? A polícia, ao que parece, tem bastante elementos, o Banco Central também. Na reunião entre Galípolo e Andrei, eles concordaram bastante em levar isso adiante, trocaram informações. Andrei reclamou também sobre a questão das provas, mas o BC e a polícia seguem seu trabalho. Esse é o recado. A bomba que vai estourar, de certa forma, que vem estourando aos poucos, né, Júlia Sakamoto? Por enquanto, a gente vai tendo o cheiro, de certa forma, de algumas questões que vêm surgindo. Sakamoto, queria te ouvir de um ponto que a Carla já levantou aqui, que foi a desconfiança, de certa forma, que o ministro Dias Toffoli trouxe ontem em torno dessas decisões dele de tirar o material da posse da Polícia Federal no momento após a apreensão. O ministro tinha determinado que a polícia agora justifique o atraso da segunda fase da operação que a gente acompanhou ontem, ele que falou em uma inércia da PF na operação e disse que houve uma inobservância expressa e deliberada de uma decisão anterior dele. De acordo com o documento, a ordem da execução foi encaminhada à Polícia Federal na segunda-feira, a autorização estava falando das 24 horas para o cumprimento da determinação, só que aí a segunda fase só foi deflagrada na manhã de quarta-feira. Já houve uma série de explicações em torno disso, até da própria Polícia Federal, que eu queria que você trouxesse para a gente, Sakamoto, mas entendendo também um pouco qual que é a relação desse suposto descumprimento que o Toffoli traz aqui com o fato de o material não poder ficar com a Polícia Federal. O que a gente tem de casos para analisar nesse sentido e tentar entender de alguma forma? Antes de começar, acho que eu nem dei bom dia para a Carla, bom dia para o Júlio, né? Oi, gente. O ano está pesado já. Eu vou recorrer, até recorri num texto mais cedo, vou recorrer ao sociólogo Oswaldo Montenegro, conhecido, né, nas rodas da noite paulistana, grande sociólogo, né, no trabalho acadêmico dele, chamado Louis Flor, em que ele discorre do pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar. Né? É o Toffoli. É aplicado ao comportamento do ministro Toffoli. Ele parece que ele está mais encantado ou desencantado com a rede, ou seja, a Polícia Federal, que está pegando essa peixada toda, né, envolvida nas falcatruas, as sacanagens, as safadezas relacionadas ao Banco Master, do que com o mar, que é o Banco Master em si e o seu cardume de problemas. Né? Então ele está mais encantado com a rede do que com o mar. Só que isso, gente, gera uma imagem tão ruim para o Supremo Tribunal Federal. Mas gera uma imagem... Eu não estou nem entrando no mérito se tem alguma motivação do ministro Toffoli. Eu não estou entrando nesse mérito. Né? Eu estou entrando que a imagem, a consequência disso é muito negativa para o Supremo. O Supremo é esse, fundamental para evitar uma hecatombe democrática recentemente, né? Para mandar os golpistas para o chilindró, né? Para punir pela primeira vez generais, né? Estrelados, né? Que tentaram transformar a democracia em geleia. Então, é relevante. Agora, o fato de terem feito isso não significa que não são passíveis de críticas, né? Decisão judicial se cumpre, mas pode se criticar. E o comportamento do ministro Toffoli em todo esse processo, né? Esse desencantamento dele com a Polícia Federal não é só aqui. A gente teve, primeiro que é o seguinte, essa investigação está em sigilo. Para quê? Né, começo de conversa. Segundo, né, teve aquela tentativa de acareação entre acusado, Banco Central, tudo, sendo que a investigação não estava nem naquele momento ainda. Né? E aí pressionou para fazer, aí teve crítica, tudo isso mais. Teve agora essa papagaiada de ontem, que ele queria trazer todo o conteúdo lacrado lá para o Supremo Tribunal Federal, perdendo, como bem lembrou o Júlio, que o Serapião trouxe a informação ontem, perdendo a janela de oportunidade de investigação do conteúdo dos celulares, do celular do Tanuri, do Mansur, das pessoas envolvidas no meio desse furdúncio. Né? É equivalente a dando tempo para a pessoa apagar, escapar, fazer o que quer que seja. Né? E não para nisso. Às vezes que o ministro Toffoli acabou, na verdade, criando problemas para a investigação, ela segue. Existe muita crítica com relação ao comportamento do ministro Toffoli com relação a essa investigação.
né? Então, no final das contas, né, bem, pobre ministro Edson Fachin, o presidente Edson Fachin, que está, nos últimos tempos, tentando dar um gás assim, na imagem do Supremo, tentando implementar ações para quebrar conflito de interesses, né, para aumentar transparência, entre outras coisas. E vamos lembrar também, o próprio Toffoli viajou com o advogado de um dos réus para ver final do Parmeira lá em Lima, né? Então, tudo isso, na verdade, coloca o ministro Toffoli numa situação muito desconfortável e os colegas dele no Supremo Tribunal Federal mais desconfortável ainda, né? É uma situação, e vamos lembrar assim, vamos de novo lembrar, por que essa questão do Banco Master, ela tem desdobramentos importantes e pode causar tanto impacto? Se o Vorcaro piar, se todos esses envolvidos resolverem fazer uma delação, é a delação do fim do mundo. Vai pegar parlamentar, vai pegar governante, pode pegar magistrado, o pessoal crescido no leite de pera da Faria Lima também roda, muita gente lá dentro, né? Seja por ação ou por inação, né? Ou seja, o Vorcaro, se sair com uma mão na frente e outra atrás desse rebosteio todo, ele pode abrir a boca. E é o que o pessoal não quer, é abrir a boca. Ninguém acha, em sã consciência, que o Banco Master vai ressurgir das cinzas, né? Ele já era um banco morto-vivo, tomou um tiro de misericórdia do Banco Central, o pessoal tentando ressuscitar ainda o morto-vivo. Não vai rolar a ressurreição do Banco Master, o que não significa que não pode rolar o Vorcaro saindo com algum cascalho no bolso no final das contas. E é isso que o pessoal tá de olho. Tem muita gente da classe política e de liderança econômica de olho para que o Vorcaro não saia com uma mão na frente e outra atrás, que poderia causar uma vontade dele de delatar, de cantar, de tudo isso. Enfim, né? O fato é o seguinte: se o Supremo Tribunal Federal quiser manter o seu capital político acumulado com uma ação importantíssima de defesa da democracia nos últimos tempos, né? Ele não tem que ficar dando pito na Polícia Federal, ele não tem que ficar dando piti em praça pública, ele tem que garantir que ninguém seja grande demais para passar pela lâmina da lei. Esse é o ponto no final do dia, né? Do contrário, né, ela vai deixar escapar não apenas quem causou um problemão econômico para o país e mais de 1 milhão de pessoas que investiram e confiaram no banco e hoje estão esperando o dinheiro de volta, mas vai deixar uma bela de uma meia mussarela, meia calabresa ser assada no Planalto Central, né, para que os de sempre possam devorá-la. A gente vai continuar falando mais ainda especificamente dessa decisão do ministro Toffoli, mas queria aproveitar o tempinho final aqui com o Júlio para destacar uma coluna importante da nossa colega Mariana Barbosa, que chega aqui agora, mas vai ser no intervalo. Você que está assistindo a gente na TV, corre lá para o YouTube que continuamos a conversa. Júlio, falando rapidamente ainda também sobre a liquidação da REAG, Mariana traz um ponto importante da nossa discussão, trazendo justamente que a decretação da liquidação vai, de certa forma, abrir, revelar os nomes de sócios do Fundo Master, a gente conseguir seguir, de certa forma, como foram usados pelo Banco Master e pelo crime organizado para lavar dinheiro, ocultar patrimônio, vai dar acessos aos nomes reais, dos reais investidores desses fundos, que a gente sabe ficam um pouco mascarados em todo o esquema que a gente traz por aqui. O liquidante nomeado pelo Banco Central, APS, vai ter acesso a toda a documentação dos fundos e, ao longo do trabalho, a comissão de inquérito e o próprio liquidante vão poder colaborar, fornecendo o nome dos sócios para o Ministério Público Federal. Ou seja, ainda não temos delações do fim do mundo, como o Sakamoto trouxe aqui, mas mais informação a gente vai somando no banco aqui do caso, né? É isso mesmo, Nath. É importantíssimo isso. Como a Mariana conta na coluna, né, é isso que todo mundo quer saber. Assim, quem é o cotista dos fundos envolvidos ali, né? Quando isso vier a público, e seguramente virá, aí a gente pode começar a perceber ali uma onda de interessados em delações, né? E aí, como o Sakamoto colocou muito bem, a casa pode cair, né? Porque essas conexões políticas de que se falam, tanto no Master quanto no episódio do PCC no mercado de combustível, isso virá à tona, né?
E aí a gente pode ter... É difícil prever o que pode acontecer do ponto de vista político, né? Mas aqui em Brasília o que se comenta é que esse é o momento mais aguardado justamente das investigações, né? Todo mundo tem interesse em ver o seu adversário político no ano eleitoral sendo envolvido numa operação como essa, né? E no final é disso que se trata aqui nas rodas políticas de Brasília, né? Essa é a grande preocupação, né? E qual é o envolvimento dessas pessoas com o mercado financeiro, especialmente na Faria Lima, né? Que está toda acompanhando o desfecho dessas investigações. E não que a gente tenha uma bola de cristal, mas até para fechar a conversa aqui, Júlio, na experiência que vocês estão, inclusive, se falava muito que liquidações sempre aconteceram, mas não tão politizadas, obviamente, como a gente está vendo agora. O que a gente pode esperar de prazos para ir tendo essas respostas mais, tendo em vista os tempos comuns de apurações? Qual expectativa você daria aqui no nosso pseudo-bolão da análise? Pois é, aí já no campo da especulação, né? Vamos fazer um bolão aqui para... Só para a gente fechar aqui, já que já virou tudo uma grande novela, a gente encerra aqui. A gente está voltando do intervalo, inclusive, para se despedir do Júlio, a gente brincando aqui, de certa forma, de um bolão. Claro, gente, pelo amor de Deus, ninguém está especulando sobre assuntos sérios, só um momento de descontração para fechar a conversa. Júlio, o que a gente pode esperar de prazos, então, daqui para frente, para se ter mais respostas em torno desses nomes? Eu acho que vai ser um processo um pouco demorado, né? Até por força da dimensão, né? Os tentáculos todos dessa operação, né? É muito fundo, é muita gente envolvida, gestora, por um período longo também de tempo, né? Mas eu acho, assim, aí enfim, estamos operando aqui no campo da especulação, né? A minha percepção é de que eles querem, os investigadores querem avançar rapidamente, tentar até o final do primeiro semestre ali chegar a um panorama mínimo do núcleo, digamos, central ali do esquema de fraudes, né? Mas eu tenho dúvida se é possível chegar a um desfecho assim até o final do ano. Acho que isso deve invadir um pouco o período eleitoral. Não sei se isso é bom ou ruim para quem está disputando as eleições, mas é um tempero, sem dúvida nenhuma, às campanhas. Era isso que eu estava ponderando durante o intervalo aí. E é uma preocupação também, né? Tanto de partidos quanto de candidatos, né? Justamente sinalizando para qual vai ser quem vai aparecer, né? Como cotista desses fundos, né? Eu acho que o trabalho da imprensa está sendo muito necessário nesse caso, como a Carla destacou aqui, por isso que eu agradeço mais um dia da sua presença com a gente, viu, Júlio? A gente volta a se falar ao longo da semana. Bom dia a vocês.